Moçada, sexto ano, estamos juntos, nós estamos falando do período feudal, não é? Aula passada eu disse para você o seguinte: período feudal, uma palavra que resume o período feudal, é uma era básica. Os meninos ficam assustados, falam: professor, por que é básica? Não tinha nada, não tinha internet, a circulação de dinheiro era básica, muita ruralização, poucas cidades, não é? Isolamento da monarquia, o rei perde o poder, os feudos se descentralizam e cada feudo se torna o dono do próprio país ou do próprio mundinho dele, o senhor feudal. Então, algumas características que eu disse para você na aula passada: a terra passou a ser o centro dos negócios. Então, qual que era o grande lance na Idade Média, né? No período da Idade Média, no período da Idade Básica? Sai do fim da Idade Antiga, Roma perde o poder e então começa a descentralização desse Império Romano e também da monarquia. Tá, então a relação da troca comercial é reduzida, não é? Então basicamente o feudo se autossustentava, cada senhor feudal mantinha ali a sua relação de sustento, tanto é que a moeda de prata ou de ouro da região ou do feudo basicamente pertencia ao senhor feudal que fazia essa troca comercial. Bacana a centralização do poder no feudo. Idade Média é chamada aqui por alguns intelectuais de Idade das Trevas. Por quê? Primeiro, foi um período muito grande, não é? Como foi um período muito grande, mais de 10 séculos, não é? E a base de toda essa era uma base teológica, não é? E essa base teológica, então, desconsiderava ciências, reduzia a capacidade reflexiva, filosófica do ser humano. Então, os historiadores vão chamar esse período de Idade das Trevas, né? Trevas aqui é o oposto de iluminismo, que depois vai surgir a nova era, o iluminismo. Por quê? Porque o homem chegou e pôs luz aonde havia trevas. E qual eram as trevas? O pensamento retrógrado, falta de intelectualidade. A Idade Média era marcada pela falta de universidades, né? Pela falta de grandes livros intelectuais e esse investimento na questão educacional. Por isso é considerado a Idade das Trevas, oposto do iluminismo, que vai chegar então vendendo a ideia de livros, de enciclopédias, de intelectuais, de reflexão da capacidade mental do ser humano, de busca de criação de escolas e assim a leitura e a reflexão. Tá. Fragmentação do poder do rei. O rei perde o poder. O rei perde o poder porque é um mundo ruralizado. Quando você tem um mundo globalizado, um mundo em volta dos grandes castelos ali, rurais e isolados das grandes cidades, a monarquia perde força. Embora a monarquia seria o primeiro senhor feudal, ela que empresta as terras para os senhores e dá as terras para os senhores para fazer a troca e estabelecer o seu feudo. Então nós falamos do conceito de suzerano, né? E vassalo, suzerano e vassalo, e esse conhecimento, brinquei com os meninos, ele era confirmado com juramento. Daí talvez a importância que nós damos para o juramento na igreja. E detalhe, a igreja católica participava desse juramento aqui então. Se for de católico, quem era a igreja da época? Dos 5 ao 10, a igreja católica é soberana, literalmente, ela é a religião do período feudal. Por isso que algumas pessoas atrelam a questão das trevas ao período onde a igreja católica tinha o maior domínio das pessoas, não é? Tá, fragmentação do poder do rei. E então nós brincamos com os meninos que você vai ter uma estrutura básica, né? Como é que é essa estrutura básica? Você parte de onde está o castelo, de onde está a reserva do senhor, nós vamos chamar de manso senhorial. Então, onde tem o castelo do senhor feudal, as terras em volta do castelo, nós vamos chamar de manso senhorial. Essa terra é do senhor, toda a terra é dele, mas essa é exclusivamente para a sua alimentação, para o seu sustento. A terra em volta do castelo e assim vai. Em volta dessa nova terra, você tem uma vila, né? Pequenas cidades, pequenas construções bem precárias. Essas construções precárias vamos chamar de manso servil. Então, o senhor feudal dividia um pedaço de terra e dava para cada servo, e cada servo cuidava daquele pedaço de terra. Esse pedaço de terra que nós vamos chamar de manso servil. Bacana? Em volta disso ainda tem uma maior estrutura, que é a floresta, o pasto,
o rio, né? Essa terra geral nós vamos chamar de terras comunais. Então você tem campo senhorial, manso senhorial, manso servil e terras comunais. Pega aí para mim, se você pegar a palavra, já diz tudo. Manso senhorial, manso do Senhor. Manso é a estrutura que pertence ao Senhor. Bacana? E o castelo, né, tá dentro dessa estrutura também. Bacana. Nessa sociedade feudal, você vai ter 3 grandes classes. Primeiro, essa sociedade não mudava de classe, né? É uma sociedade que não tinha essas mudanças de classe social. Quem nasce senhor, morre senhor. Quem nasce servo, morre servo. Então, se não há mudança de classe social, uma estabilidade ali, acabou, não é? Bacana. Então, olha como é que seriam as funções. O nobre, o que é o senhor, o dono do castelo, tem que ter alguma atividade para ele, já que ele não vai trabalhar por sustento, quem vai trabalhar vai ser o servo. Então, ele criava esportes, né? Caças, festivais de lutas. Então, o nobre era para lutar. O senhor feudal lutava. Então, se você dividir as 3 classes, o que faz o senhor feudal? Ele luta. Não é? O que faz o clero? Quem é o clero, professor? O clero é a Igreja Católica, né? Os ministros da Igreja Católica. Tá, a Igreja Católica presta o serviço. Então, o senhor luta, o clero reza, faz suas orações e o servo trabalha. Está bem dividido, né? Um trabalha, um ora e o outro caça, um outro faz esporte, um outro faz as lutas. Luta que, quando era luta mesmo de um castelo contra outro, de um povo contra outro, de uma guerra estabelecida de um feudo contra outro, os nobres só que lutam, né? Os servos não tinha habilidade e nem iam para a batalha. Era uma questão de senhor. O senhor ia para a batalha. Bacana? Então eu disse para você, não havia mobilidade social. Quem é servo é servo. Quem é senhor é senhor. E assim a vida segue forte e firme. Então você vai ter alguns tributos. Então vamos lá. Eu quero ser servo do Senhor. Então eu entro no feudo. Bacana. O feudo é assim. Uma vez que você entrou no feudo, você entra de forma voluntária. Ninguém é obrigado a entrar. Mas uma vez que você entrou, você não pode sair. Ok? Tá. Além de não poder sair, os filhos que nasceram dentro do feudo são servos também. Mas servo está quase como escravo. Servo é uma palavra bonita, uma nomenclatura bonita para chamar o cara que saiu da Idade Antiga de escravo para servo, ou seja, ele está servindo de forma voluntária, né? Então vamos lá. Eu entrei no feudo de um senhor. Vamos exemplificar. Entrei no feudo do senhor. Eu sou o servo orlandino de um senhor qualquer. A primeira taxa que eu vou pagar vai chamar de corvéia. O que é corvéia? É uma taxa que é paga trabalhando no campo do Senhor. O Senhor é nobre e não pode trabalhar. Então, como eu entrei na terra dele, eu vou ter que ir lá e trabalhar 2 ou 3 dias na semana para sustento do meu Senhor. Então, ele chama de corvéia. Não satisfeito com isso, quando eu colhei o meu trigo, basicamente era o sustento do período medieval, o trigo precisa ser seco, né? Então, eu preciso do celeiro, eu preciso do forno do Senhor. Aí eu tenho que pagar mais, trabalhando mais ou devolvendo um pouco do meu trigo ao Senhor. Essa taxa é chamada de banalidade. Acabou, né, professor? Não acabou não. Tem a talha ainda. Por isso que as pessoas usam a expressão, né? A talha, dividir em talhas. O que é isso? A metade da produção, minha metade da produção da terra é do Senhor. Então eu entrei com o trabalho e eu compro a semente, planto e a metade da minha produção vai ser entregue para o Senhor. Poxa, professor, mas não vai sobrar nada para ele. Sim, se você ainda tem uma coisa que eu esqueci de contar para você. A Igreja Católica que eu vim ainda pegava 10% da produção do cara ainda, que era o famoso dízimo, né? Ah, mas é voluntário. Não, nesse período aqui não. Nesse período a igreja sabia a quantidade de trigo que as pessoas colhiam. E a pessoa era obrigada a pagar o tributo também. Ao final de tudo que um servo trabalhava e recebia, ele não ficava nem com 20% da sua produção. Então, toda a sua produção, a maior parte da sua produção ficava com o Senhor. Por quê? Primeiro, ele tinha que dar a metade da produção, talha. Depois, ele pagava para usar o forno, banalidade. Depois, ele trabalhava na terra do Senhor 2 ou 3 dias, o trabalho chamado de corvéia. Detalhe,
Se tivesse uma luta contra o feudo dele, todos os servos teriam que lutar ao lado do seu senhor. Esse é o período medieval, uma era básica. A gente continua a aula que vem. Os meninos falam, nossa, coitado do servo, né? E assim a vida segue. Um grande abraço, fique em casa.